Qual é a vontade de Deus? Muitos de nós temos essa pergunta e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Qual é a vontade de Deus? Muitas dúvidas as pessoas têm sobre isso. Algumas pessoas, elas, por não entenderem sobre o Evangelho, ainda não terem essa revelação do Evangelho, essa compreensão do Evangelho, elas ficam numa busca desenfreada por fazer a vontade de Deus, mesmo sem entender ou sem saber o que é de verdade a vontade de Deus. Então acompanhe esse vídeo até o final agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe um like para apoiar e o YouTube mostrar para mais pessoas esse vídeo, tá bom? Você e eu, todos nós já tivemos em algum momento essa dúvida, né? Ou essa vontade, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Tá? Então eu quero compartilhar com vocês aqui, nesse vídeo, uma breve reflexão sobre a vontade de Deus. Tem muita coisa para nós falarmos sobre isso, é lógico, né? Sobre a vontade de Deus, mas eu quero compartilhar com você algo que eu considero um princípio, né? Um princípio para entendermos sobre a vontade de Deus. Então agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus é uma das mais comuns tentativas humanas, né? Ou tentativas, né, de irmãos que estão passando a conhecer o Evangelho. E por não saber o que o Evangelho diz sobre a vontade de Deus, acabam em um engano, né? O engano de obras da carne ou um engano religioso nessa tentativa de fazer a vontade de Deus, tá? Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui hoje é que Cristo cumpriu a vontade de Deus. É isso mesmo. Cristo cumpriu a vontade de Deus. Mas espera aí, você está dizendo, Ers, que então nós não precisamos mais fazer a vontade de Deus? Não, é isso que eu estou dizendo. Você vai ver como que a vontade de Deus acontece. Tá? Então, Cristo cumpriu a vontade de Deus. João 4,34 nos diz o seguinte: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Tá? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que o está consumado de Jesus, o está consumado, é uma obra completa. Então muitas vezes nós somos julgados por muitas pessoas que dizem assim: quem prega sobre a graça de Deus acha que não precisa mais obedecer. Não, quem disse? Não ouviram as mensagens completas. Né? Quem prega sobre a graça de Deus pensa que não precisa mais se santificar. Não, você não ouviu a mensagem completa. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição links para você entrar em contato. O meu WhatsApp para você entrar em contato, porque muitas pessoas, eu tive vídeos aqui, que algumas pessoas vieram ofendendo nos vídeos, nos comentários, né? Eu acho que ela nem assistiu o vídeo direito, tá? Logicamente o YouTube já bloqueou, ele mesmo bloqueia, fica ali para nós aprovarmos ou não, ele mesmo bloqueia, né? Então por não ter argumento, a pessoa ela ofende, e por não ter argumento, né, não entender direito, não assistir todo o vídeo, ela faz uma conclusão precipitada do que nós estamos compartilhando aqui. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o está consumado é completo. A obediência está ali, a santificação está ali, tá? Tudo veio junto na graça de Deus. Tá certo, irmãos? Então, olha só, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus concluiu. Aqui quando ele fala, ainda não tinha concluído a obra. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. João 6,38 ele diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, falando dele como homem, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Tá? Então, fazendo a vontade de Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ninguém havia feito. Ninguém conseguiu fazer a vontade de Deus. Agora, olha só o que diz Hebreus 10, do 5 ao 10. Preste atenção em cada detalhe do texto. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse:
sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então a vontade de Deus não era sacrifício, correto? De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Você está vendo? Está prestando atenção no texto? Vontade de Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Nem deles te agradaste. Então, essas coisas não agradam a Deus. Os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou eu, vim fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Tá? Falando das alianças. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos sacrificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Quer dizer, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Oferecido uma vez por todas. Você está vendo? Está vendo que a vontade de Deus estava sendo cumprida em Jesus Cristo? Hebreus 10, do 5 ao 10, né? Agora eu quero ler com os irmãos, preste muita atenção nisso aqui. Preste muita atenção. Se você tem curiosidade sobre a vontade de Deus, preste atenção e envie esse vídeo para outras pessoas, para outros irmãos. Você já vai ver, acompanhe até o final, você vai ver aqui realmente o que é a vontade de Deus. Porque Deus, Efésios capítulo 1, do 4 ao 10. Vamos ler juntos, olha só. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não é uma ordem, está dizendo que aquele que está em Cristo já está escolhido para ser. Tá? Isso é uma identidade. Somos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então somos filhos, nossa identidade, por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus se cumpriu. Somos santos e irrepreensíveis na sua presença. Somos filhos por meio de Jesus. Então, conforme o seu bom propósito da sua vontade. Cumprida, a vontade de Deus cumprida. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Já nos deu no amado, em Cristo. Nele temos, olha o que mais nós temos. Temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, então não seremos perdoados. Já recebemos o perdão dos pecados. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Temos perdão dos pecados, não por causa que nós merecemos, ou fizemos algo para merecer, ou vamos fazer algo para merecer. Recebemos o perdão por causa das riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Já temos, foi derramado sobre nós. E nos revelou o mistério da sua vontade. Olha só, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, o mistério da vontade de Deus foi revelado, né? Foi estabelecido em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Tudo convergiu em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Consegue compreender, meu irmão, minha irmã? Quem sabe você está ouvindo sobre o Evangelho da Graça de Deus há pouco tempo, mas olha só, é uma obra totalmente completa, tudo convergiu em Cristo. Eu li para você tudo o que nós temos, e o mistério da vontade de Deus, muitas pessoas estão buscando, procurando,
né? A vontade de Deus está toda aonde? Em Cristo. Ou em quem, né? Em Cristo. Toda a vontade de Deus foi estabelecida em Cristo. Toda ela. Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, mais uma vez, Cristo cumprindo a vontade de Deus. Tá? Nós cumprimos a vontade de Deus. Muitas pessoas ficam assim, qual será a vontade de Deus para o meu casamento? Qual será a vontade de Deus para a minha vida profissional? Ficam buscando a vontade de Deus, né? Ficam aí tentando encontrar qual é a vontade de Deus, fazem sacrifícios para que a vontade de Deus apareça, né? Faz uma promessa para Deus, ele tenta de alguma forma com que Deus mostre a vontade dele para você. Tá? E tentam então de todos os meios que ele encontra, meios naturais, físicos, meios religiosos, para tentar descobrir a vontade de Deus. Você já viu que Jesus cumpriu a vontade de Deus. Mas e nós? Nós cumprimos a vontade de Deus. Os filhos de Deus cumprem a vontade de Deus. Os filhos de Deus cumprem a vontade de Deus. Então o filho de Deus não fica preocupado com a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vontade de Deus não é um conjunto de regras, tá? Não são doutrinas de homens. A vontade de Deus é Cristo. Cristo é a vontade de Deus. Não são sacrifícios, você viu que nós lemos ali? Não são sacrifícios que é a vontade de Deus. Não são sacrifícios, pagar promessa, pagar preço. Não é essa a vontade de Deus. Deus nem se agrada disso. É o que nós lemos ali. Deus não se agrada dos sacrifícios que as pessoas fazem para tentar agradá-lo ou para tentar, de alguma forma, encontrar a vontade de Deus. Deus não se agrada de sacrifícios. O que agrada a Deus é Cristo. Então, a vontade de Deus e a nossa vontade em espírito é a mesma. É a mesma. Tá? Estamos unidos a Ele. Somos um com Cristo. É a mesma natureza, os mesmos desejos. Você pode estar pensando assim, mas que heresia. Não, nós somos um com Cristo, estamos ligados. Somos o corpo de Cristo. Não vou citar aqui vários versículos, porque eu já venho fazendo isso em outros vídeos. Você pode ir assistir a playlist aí sobre Evangelho da Graça. Coloca a playlist e fica ouvindo toda essa playlist. Eu vou deixar também na descrição aqui. Tá? Também se inscreva no canal para você acompanhar cada vez mais os vídeos aqui. E vamos crescer junto em graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não são os sacrifícios que são a vontade de Deus. A vontade de Deus, dos filhos de Deus e a vontade de Deus são a mesma. É a mesma. Como eu disse, nós estamos unidos e somos um com Cristo. Nós não somos a nossa natureza humana. Não somos. Por que eu estou dizendo que é a mesma? Alguém pode dizer assim, mas que heresia, porque agora há pouco eu fiz algo que certamente não é a vontade de Deus. Que agora há pouco, a semana passada eu fiz algo que não é a vontade de Deus. Você está falando das obras da carne. Eu estou falando que em espírito nós temos a mesma vontade de Deus, somos filhos de Deus, regenerados, perfeitos, santos no espírito. Essa é a realidade. Você pode ver os textos aí nas cartas de Paulo, você pode acompanhar os textos aí, quando as escrituras falam sobre você, sobre mim, quem nós somos em Cristo. Alguém pode estar aqui ouvindo esse vídeo dizendo assim, mas a vontade de Deus é a vossa santificação, né? Deus quer que a gente se santifique. Escute, irmão, ele só não quer que a gente se santifique como ele já providenciou a santificação. Em Cristo nós já fomos santificados.
tá? Você está falando agora das obras da carne, mas você não é a sua carne, você não é a sua natureza humana. Nós somos o que somos agora em Cristo. Nossas atitudes em fazer a vontade de Deus, elas vão sendo educadas, né? A nossa atitude, as nossas obras humanas, elas vão sendo educadas ao olharmos para a nossa verdadeira identidade. Toda vez que olhamos para a nossa verdadeira identidade, nós passamos a ver aquilo que procede, né, de um verdadeiro filho de Deus e aquilo que não procede. Vamos educando. Mas nós não somos a nossa carne. Nós somos a nossa identidade em Cristo. Nós somos a nossa natureza, nova natureza, em Cristo. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa identidade. Então, a vontade de Deus, ela está totalmente perfeita em nós. Agora, nós fazemos muitas vezes a obra da carne, a vontade da nossa carne, tá? Para essa vontade, para essas atitudes da carne se alinharem com a vontade que nós somos, que a nossa identidade tem, isso é uma questão de tempo, de ir educando para nós darmos o fruto da nossa nova identidade. Fruto da nossa nova identidade. Eu vi uma expressão, eu não lembro agora o nome, né, do pastor, um pastor americano, ele falando sobre a graça de Deus. Ele diz o seguinte, ele diz que, por exemplo, eu e você, nós temos o mesmo DNA, né, dos nossos pais, mas a gente é parecido quando é pequeno com os nossos pais. Mas conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, nós vamos ficando idênticos. Algumas pessoas ficam iguais no sentido de aparência física, né? Por quê? Porque a maturidade foi trazendo essa realidade, né, externa. A maturidade, né, foi crescendo, foi amadurecendo ali o seu corpo físico e ficando cada vez mais parecido com aquele DNA que tem. A mesma coisa acontece na nossa vida, né, com Deus, no nosso crescimento da nossa vida com Deus. Nós vamos ficando cada vez mais também nas nossas atitudes parecidos com quem nós realmente somos em Cristo. Nós somos essa identidade em Cristo, essa nova natureza em Cristo. Tá? Então, cada vez que nós olhamos para essa identidade, nós vamos educando as nossas atitudes em Cristo. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Tá? Quer dizer, não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vivemos a vontade de Deus em nós, na nossa nova natureza, nós já estamos com a vontade de Deus. O que precisa é não se amoldar a este mundo e transformar a mente, se transformar pela renovação da mente. Quer dizer, a nossa mente agora, nós temos a mente de Cristo agora também. Mas é uma consciência que nós temos que ter. E saber que nós somos capazes de experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Como eu disse, nós podemos fazer vários vídeos sobre isso, sobre a vontade de Deus, mas eu acredito que hoje você vai começar a compreender através dessa reflexão que nós estamos fazendo. Então as nossas vontades se alinham à vontade de Deus quando nós temos essa consciência correta de quem somos em Cristo. Quando temos a visão correta sobre quem nós somos nele. Ninguém consegue andar na vontade de Deus, agradar a Deus, se não for uma nova criatura, irmãos. Ninguém consegue. Todo esforço humano para fazer a vontade de Deus por si mesmo vai gerar frustração. Porque nós só conseguimos fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus ou agradar a Deus em Cristo. É Cristo em nós que agrada a Deus.
Cristo em nós que é a vontade de Deus. Capítulo 5, versículo 17 de Efésios diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, nós compreendemos que ela está em nós. Já está em nós. 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é aquele que faz a vontade de Deus? Somente aquele que está em Cristo. Alguém pode estar tentando cumprir uma regra humana, religiosa, pensando que está fazendo a vontade de Deus. Não, nós só fazemos a vontade de Deus como quando olhamos para aquela obra completa que já foi feita em nós. Quando olhamos para a obra completa de Cristo e estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Essa é a vontade de Deus. Quem que faz a vontade de Deus? Que permanece para sempre? Quem já tem essa consciência, quem está vivendo essa consciência de verdadeiro filho de Deus. Que você possa refletir sobre isso junto comigo. Se você tem alguma dúvida, me chame no WhatsApp, tá? Compartilhe esse vídeo, indique para outras pessoas o canal e se não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até o próximo vídeo.